nossa caminhada, a gente tem a oportunidade de conhecer tanta gente querida. Eu, graças a Deus, pelo plano, pela vontade dele, pela misericórdia dele, eu cresci dentro da igreja. Os meus pais foram pastores por muitos anos. Eu respirei, eu vivi intensamente muitas experiências com o Senhor dentro da casa dele, no meio da igreja dele, no meio da comunidade dele. E durante toda a minha vida, Deus me deu a graça de conhecer gente especial, gente querida, gente que tem um compromisso com Jesus, bonito, gente que tem uma família, uma vida bonita, gente que constrói as coisas na rocha, em Cristo Jesus. E muitas dessas pessoas, pastores, obreiros, inspiraram meu coração. Muitos deles foram exemplos de fé, de continuidade, de serviço, de amor. E graças a Deus até hoje Deus tem usado muitos dos servos dele para me abençoar, para me inspirar. E lá no seminário onde eu estudo num seminário chamado Servo de Cristo. Dentre tantos professores queridos, tantos pastores, tantos alunos, pastores, obreiros, que Deus tem me dado a alegria de conhecer, um deles, o professor Ziel Machado, ele é um cara muito legal, muito querido, ele tem um carinho por cada aluno. Às vezes na aula dele tem 50, 100 alunos ali, às vezes é no auditório a aula, e ele vai, cumprimenta aluno por aluno, sabe o nome, conhece as histórias. Ele sabe que a minha esposa dá aula de Pilates, ele sempre pergunta para mim: "E aí, Felipe, tá fazendo Pilates? Tem que esticar, cara, tem tal, não sei o quê." Sabe o cara que conhece a gente de maneira bem pessoal, e ele é muito amigável, um cara incrível. Mas diante de tantas qualidades, o pastor e professor Ziel Machado me ensinou uma coisa profunda, que eu espero nunca mais esquecer na minha vida, sem dizer nenhuma palavra. Ele me ensinou exatamente no silêncio, porque ele tinha o costume de, quando começava as suas aulas, sempre antes de orar, ele ficava um bom tempo em silêncio, e assim ainda o faz. Mas é aquele tipo de silêncio mais ou menos assim: "Irmãos, vamos orar?" Esse silêncio que você escuta os passos, alguém que estava passando ali, indo a caminho do banheiro de outra aula, e você fica meio perdido: o que está acontecendo? No começo, eu confesso para os irmãos que era até meio constrangedor. Eu ficava me perguntando: Deus, por que ele não ora? Ele falou para a gente orar, por que ele não está falando com o Senhor? É tão fácil dizer: Deus, estamos aqui na tua presença, por que ele não diz? E a gente fica nesse silêncio. Eu ficava meio agoniado. Eu sou muito ansioso, irmãos. Se alguém é ansioso aqui, como eu, confesso o pecado agora. Não andais ansiosos por coisa alguma, amém? E eu ficava ali naquela agonia. Mas a cada aula que a gente ia passando do curso, que a gente ia conhecendo mais o pastor Ziel, cada silêncio desse já não ia mais incomodando, aquele silêncio ia gerando alguma coisa, ia trazendo alguma mensagem de Deus para o nosso coração. E por fim a gente foi entendendo que esse silêncio nos levava a um lugar de reverência, de temor. Nas aulas, o pastor Ziel sempre nos perguntava assim: na presença de quem você começa o seu dia? Na presença de quem você vive? Na presença de quem você faz o que faz? Na presença de quem você se relaciona com o próximo? Na presença de quem você trabalha na sua empresa, para o seu chefe? Mas é na presença de quem? Na presença de quem você namora, você lida com seus filhos, na presença de quem você acorda e na presença de quem você vai deitar.
Não é assim que o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu sento e quando eu levanto, a hora que eu acordo, a hora que eu vou deitar, o Senhor esquadrinha o meu andar. E ele sempre nos perguntava: na presença de quem nós estamos? E isso foi gerando em nós um temor, uma reverência pelo Deus Santo. Porque, irmão, a maneira como você enxerga Deus vai determinar a maneira como você vive. E como, eu pergunto a você, como você tem visto Deus nos últimos dias? Qual é a tua referência de Deus? Quem Ele representa para você? Como é que você chega diante dEle? Como é que você se entende na presença dEle? Quem é Deus para você? Porque isso vai diretamente influenciar a maneira que você vive. Como você vive, como você constrói a sua vida. Eu quero lembrar os irmãos da experiência que Isaías teve. O profeta Isaías, se você ler no capítulo 6, ele vê o templo ser cheio da glória de Deus, e essa glória é tão clara, é tão grande, é tão poderosa, é tão temível. Ele diz que ele vê os anjos, e os anjos, eles cobrem os seus olhos diante da presença, da face de Deus, porque eles não podem contemplá-lo face a face, eles não suportam. E diz Isaías que isso também o faz temer, o faz se sentir pequenininho, a ponto dele dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim que sou homem pecador, e de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de lábios impuros também. Ai de mim, Deus, que presença temível é essa? Quem é esse Deus grande e santo? Ele diz que os anjos dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Santo, 3 vezes santo, Deus temível. Em outra oportunidade, Moisés, ele sobe naquele monte e está ali naquela guerra, porque conta a história bíblica ali em Deuteronômio que o monte fumegava, que era um barulho, eram raios, trovões, era um som de trombeta ensurdecedor, a ponto do povo dizer: por favor, que essa voz cesse, porque nós não podemos suportá-la, por favor. Tamanha glória, tamanho peso de um Deus santo se relacionando, se revelando a homens pecadores como nós. Na presença de quem você vive o seu cristianismo, meu irmão? Eu quero ler um texto com os irmãos que está no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é maravilhoso, apesar da gente não saber muitas coisas, a gente não sabe ao certo quem é o autor aos Hebreus, mas esse livro tem uma revelação do Deus poderoso. Ele começa dizendo que de várias maneiras, de várias formas, Deus falou por meio dos nossos antepassados, pelos profetas, mas hoje Ele se revela por meio do seu Filho, que é a exata expressão do seu ser, uma maneira especial de revelação do próprio Deus, através de Cristo Jesus. E no capítulo 12, se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra no versículo 14. O pastor dos hebreus vai fazer um apelo a eles, para que escutem a voz de Deus, do Deus vivo e poderoso. E ele vai dizer no versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em paz com todos e ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá a Deus. Me parece que viver em paz e viver em santidade são coisas completamente relacionadas, como se não tivesse forma de separá-las. Uma é completamente dependente da outra. O autor aos Hebreus enfatiza que esses dois alvos são peças fundamentais para se alcançar um objetivo.
Ele diz que nós precisamos perseguir a paz, procurar a paz, ir aonde tem a paz, promover a paz, gerar a paz. E ele diz que nós devemos perseguir a santidade, envolver-se com a santidade, buscar a santidade, pagar o preço pela santidade, pois sem essas coisas nós não podemos ver o Senhor, não encontraremos o eterno Deus. E estudando esse texto maravilhoso e deixando que o Espírito Santo falasse comigo nessa semana, eu me fui levado pelo Senhor a um detalhe muito precioso. Paz e santidade, como o autor expõe nesse versículo, paz e santidade são definições de filiação. Paz e santidade é coisa de filho. Jesus vai dizer em Mateus 5:9, naquele seu sermão, seu mais famoso sermão, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, são os mandamentos. Jesus começa o seu ministério com essas verdades profundas, e ele vai dizer no versículo 9 de Mateus 5, que felizes ou bem-aventurados são aqueles que promovem a paz, os pacificadores, pois serão chamados. Paz tem a ver com filiação. Os bem-aventurados pacificadores serão chamados de filhos de Deus. É Jesus quem está dizendo. Em 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 3, no versículo 2 em diante, diz: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, porém sabemos que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança, os filhos de Deus que querem ver o Senhor, todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Santidade é coisa de filho. Os filhos se esforçam, os filhos lutam pela paz, os filhos lutam por gerar a paz em suas casas, no seu trabalho, no seu dia a dia. Filhos promovem a paz, filhos dão a sua vida pela paz. Filhos conservam-se, esforçam-se em conservar-se puros diante de um Deus santo, na esperança de encontrar, de ver o Senhor face a face. Filhos protegem o coração, protegem a mente. Filhos cuidam de si mesmos, como Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Nós cuidamos porque nós zelamos pela santidade, na esperança de encontrar o Deus vivo e poderoso. Você é filho de Deus, meu irmão. Perceba o valor, a preciosidade de sermos chamados filhos de Deus. Presta atenção no quanto isso é precioso. Nós somos filhos do Deus vivo, poderoso, santo. Nós somos filhos dele. É por isso que quando Jesus vai ensinar a igreja, vai ensinar os seus discípulos a orar, ele começa dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Pai, Jesus revela o Deus Pai, porque nós somos filhos. Ele diz: santificado seja o teu nome, porque Deus ainda continua santo, 3 vezes santo, santíssimo, mas Ele o chama de Pai e nos ensina a chamá-lo como tal. E por que eu estou me esforçando tanto para que você compreenda essa verdade? Santidade e paz é coisa de filho,
porque o autor vai continuar o texto, ele vai no versículo 15 dizer: cuidem uns dos outros, continua com a ideia da paz, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, cuidem para que isso não cause perturbação, contaminando a muitos. Ele vai continuar cuidando desse assunto da paz. A gente promove paz, a gente cuida uns dos outros, a gente se protege, a gente se ama, nós somos filhos, nós somos uma família, amém, irmãos? Mas no versículo 16, isso é muito precioso. No versículo 16, ele nos exorta dizendo: vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que se houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Gente, isso é muito triste, isso me dá vontade de chorar desesperadamente, porque isso é uma triste realidade que vemos por muitas vezes dentro da igreja de Deus. Quantos filhos têm se vendido a preço de uma simples refeição? Quantos filhos têm trocado a sua filiação por um prato oferecido pelo diabo? Uma comida que hoje vai supri-lo por algumas horas, a sua fome insaciável, vai amenizar, mas é um prazer ligeiramente passageiro, é um prazer momentâneo, é algo que passa, é efêmero, dura muito pouco, é descartável. Ah, mas olha, é só por hoje, é uma noite só, é uma só vez, eu vou por esse atalho, eu nunca fiz isso, mas agora, é só um desvio que eu achei. Irmão, isso é só um pecado, em toda a minha história cristã, isso é só um pecadinho. Deixa eu te dizer uma coisa, filho e filha de Deus, não troque a bênção de filho por aquilo que é momentâneo, em nome de Jesus. Não troque a bênção de ser filho pelo que é passageiro, porque não vale a pena. Não vale a pena perder a bênção de Deus por algumas horas de prazer, por alguns benefícios abaláveis, passageiros, que se desfazem num piscar de olhos. Coisas que almejamos, coisas que nos chamam a atenção, coisas que geram em nós sentimentos prazerosos, hedonistas, mas que abraçamos e que se esvai como fumaça. Deixa de existir. Quanta gente está vivendo a sua vida num mundo virtual, numa história irreal. Você não é aquilo, você não nasceu para ser isso. Você é filho e filha de Deus, amados do Senhor, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Tem tanta gente agora, nesse momento: ah, eu nunca curti um carnaval, vai ser só esse ano. Esse ano, ó, depois eu prometo que eu volto, eu acerto minha vida, eu sirvo a Jesus, mas pastor, eu preciso experimentar, eu preciso saber como é que é, só esse ano, é só essa vez. Uma simples refeição, tirando o direito de ser filho. Jesus, ele conta uma parábola no Evangelho de Lucas. Aliás, ele conta 3 parábolas, mas uma delas, eu acredito que você se lembre muito bem da história do filho pródigo ou filho perdido, que pede a seu pai a sua parte da herança, e saindo de casa esbanja os seus bens irresponsavelmente, com exagero. Ele se afasta da obediência, ele abandona de forma irresponsável a santidade, o temor ao Senhor. Ele deixa para trás o direito de ser filho, como se isso não fosse nada, ou como se isso fosse aquilo que ele reivindicou. Porque esse filho chega para o pai e diz: eu quero o meu direito, a minha herança. Ele acha que o direito de ser filho é uma herança. Eu sou filho, portanto me deu a minha herança, o meu direito, eu vou seguir meu caminho. Deixa eu te dizer, meu irmão, filho
O direito de ser filho não é simplesmente uma herança. A herança é passageira, a herança vai embora, a herança acaba, como acabou a do filho pródigo. O direito de ser filho é ter um pai, é ter alguém para chamar de pai. Pai é cuidador, pai é amoroso, pai é confiança, pai é segurança, pai está sempre presente, pai cuida, pai abraça, pai ama, pai supre. Ainda que a tua experiência terrena de pai não tenha a ver com essas qualidades, nosso Deus é o Pai perfeito, Pai das luzes, de onde vem toda dádiva, todo dom. Ele é um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Ele é um Pai santo, Ele é um Pai referência, Ele não erra, Ele nunca errou. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é Deus, Ele é poderoso e Ele é Pai. E Ele escolheu ser Pai de todos nós em Cristo Jesus, que era o primogênito, que era o unigênito, mas se tornou primogênito de muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai. Por isso que quando aquele filho volta, ele diz: Pai, me trata como um de seus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe coloca um anel no dedo, faz uma festa e o recebe como filho, porque aquele pai sabe que nenhum salário, por mais generoso que seja, vai suprir a necessidade daquele rapaz de ser chamado mais uma vez de meu filho, de encontrar um lugar na casa do Pai. Essa parábola nos ensina tanto, que até aquele filho que ficou, vai discutir com seu pai, porque ele está ali o tempo todo e nunca recebeu uma festa. Pai, você nunca matou um animal para me dar uma festa, para fazer isso por mim, você não me trata como está tratando meu irmão. E aquele pai olha para aquele filho e diz: filho, eu estou com você todos os dias. É como se ele estivesse dizendo para o filho: filho, não importa herança, não importa animal, não importa festa, não importa nada, importa que você é filho e eu sou o teu pai. Aquele rapaz precisava ser chamado de filho mais uma vez. Você pode estar pensando aí agora: poxa, num feriado de carnaval, eu vim aqui na igreja, né, para me alegrar aqui com a galera, aí vem esse menino aí dar umas cajadadas na gente. Poxa vida, hein? Não dá nem para segurar a onda aí. Meu irmão, olha o que esse mesmo capítulo que nós estamos estudando vai dizer um pouquinho antes. Ele começa nos incentivando a perseverar na corrida que nos foi proposta, tendo os olhos firmes em Jesus, que é o aperfeiçoador da nossa fé, que suportou a cruz por causa da alegria que o esperava. E ele nos lembra das palavras de ânimo que Deus nos dá lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11. Meu filho, esse capítulo que a gente está lendo um pouquinho antes: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. A correção de Deus, a exortação, a palavra de disciplina do Senhor é uma expressão do seu amor pelos filhos amados dEle. Se Deus quer te fazer olhá-lo por uma perspectiva diferente nessa noite, meu irmão, aproveite essa oportunidade nesse feriado. Mude a tua cosmovisão a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito de Cristo Jesus. Torne-se um servo dele, torne-se um sério seguidor de Cristo Jesus. Saia dos números dos evangélicos e se torne um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, que ama, conserva-se em santidade, que promove a paz, que vive pelo bem da comunidade dos santos. Ele nos ama. Eu acho que
a gente precisa resgatar a reverência e o temor dentro da igreja do Senhor. E eu não falo dentro das quatro paredes, eu estou falando dentro dessa comunidade que se espalha por Santos, que se espalha por São Paulo, que está em tantos lugares desse Brasil, pelo mundo afora. Nós precisamos resgatar de fato o temor a um Deus santo. Ele continua sendo Deus Santíssimo, a quem Isaías disse: ai de mim, Senhor, que sou pecador. Um Deus que os anjos não conseguem suportar olhá-lo, muito menos nós, meros mortais, pequeninos, pecadores. A gente precisa resgatar dentro de nós a reverência de andar na presença de um Deus tão santo. Mas precisa haver em nós um equilíbrio, porque o autor aos Hebreus vai dizer em versículos à frente que nós não estamos mais na época da lei, nós não estamos mais naquele tempo de Moisés, o monte já não está mais fumegando com aquela ira, porque Jesus apaziguou a ira de Deus em nosso favor. Ele recebeu o castigo que nos trouxe a paz. Quando Deus nos olha hoje, Ele nos olha pelo filtro de Cristo Jesus. Ele nos olha através do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E é por isso que Deus consegue se relacionar conosco, pecadores miseráveis. Porque Cristo Jesus vai apaziguando a ira de um Deus santo. Porque senão, meu irmão, você vai ler no final desse capítulo, a última palavra, a última frase desse capítulo, ele vai dizer: porque nosso Deus é um fogo consumidor. Sem Cristo Jesus a gente estava acabado. Mas aí tem gente que fala assim: ô irmão, nós estamos na graça agora é na graça. Aê, vamos viver na graça, aê, vamos fazer o que a gente quiser porque tem graça. Está tudo certo. E aí Paulo vai dizer: é porque estamos na graça superabundante que a gente vai continuar pecando? Não, muito pelo contrário, a graça, meu irmão, precisa gerar em você um temor pelo Deus Santo. A graça precisa gerar no teu coração gratidão eterna a um Deus que se fez homem, que suportou a cruz por você. Você não pode de maneira nenhuma usar a graça que te justifica como uma justificativa para continuar pecando. A graça precisa gerar em nós um desejo de agradá-lo e adorá-lo, um desejo de obedecê-lo, um desejo de tomar o seu reino que é inabalável. Como diz no versículo 28, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, e eu me coloco diante dessa oração como o mais necessitado da graça, o mais necessitado de uma transformação do meu interior, da minha mente, da minha visão a respeito do Deus Santo. Eu quero me curvar com você agora, e eu peço a você, se você tem condições de se ajoelhar, por favor, faça isso agora no seu assento. Se você não pode, tudo bem, continue sentado com teu coração ajoelhado diante de Deus. Mas ajoelhe-se, e eu queria muito que você orasse, como eu estou orando aqui também, pedindo: Deus, por favor, restaura a maneira como nós o vemos, Deus, restaura a maneira como nós o adoramos, restaura a maneira como nós vivemos na Tua presença. Não tem como viver uma vida torta diante de um Deus tão santo, de um Deus tão puro. Senhor, por favor, restaura a nossa pureza, restaura a nossa inocência, Senhor, dá-nos um coração como o Teu, Senhor, como Davi clamou: Deus, coloque em mim um espírito reto, inabalável, Deus.
Deus, não me lance da tua presença, devolva o teu Espírito, Senhor. Crie em mim um coração puro, Senhor. Pai, nós queremos atender ao chamado do Evangelho mais uma vez, ao arrependimento profundo, verdadeiro, a mudança de mente, Senhor, a mudança de rota, de caminho. Nós queremos perceber, Jesus, que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Nós queremos ser discípulos verdadeiros do Mestre. Nos ensina a andar os teus passos, Senhor. Nos ensina a segui-lo com todo temor e toda reverência. Nos ensina, Senhor, a andarmos em humildade, curvados diante de um Deus santo. Nós oramos, Senhor, nessa noite, crendo que o Espírito Santo está em nós e pode operar em nós essa transformação diária. Senhor, nós oramos crendo que assim como um anjo tocou a boca de Isaías e o purificou, o Senhor pode mandar os teus anjos para nos tocar, Senhor, com a tua santidade, purificarmos, lavarmos no sangue de Jesus. Faz isso agora, Deus. Quebra o coração duro. Aqueles filhos que por acaso estavam andando por aí, achando que podiam alguma coisa, achando que poderiam ser independentes do Senhor, Deus, quebra esse coração duro agora, Deus, e traz de volta esses filhos, que eles voltem em humildade, clamando pela presença do Pai mais uma vez. Nós oramos, Senhor, agradecidos porque o Senhor corrige os filhos que ama, porque o Senhor fala e nós somos restaurados por tua voz, por tua palavra. Deus continua fazendo algo maravilhoso na vida dos jovens dessa igreja, que eles sejam a cada dia, que eles façam jus ao nome dessa igreja, que eles sejam a resposta para esse mundo, que eles revelem Cristo Jesus a esses santos, a essa cidade, a todos quantos precisam ouvir da tua palavra e do teu evangelho, que eles vejam na vida desses jovens, no contexto onde eles estão inseridos, Senhor, a tua santidade, o temor e a reverência, e que eles se apaixonem pelo Pai, o Pai Celestial. Nós oramos, Senhor, gratos por essa noite, gratos pelo que o Senhor está fazendo aqui em Santos, aqui através dessa igreja. Nós oramos agradecidos, Deus, pela liderança dessa igreja que tem priorizado a tua palavra, o evangelho verdadeiro, Senhor. Muito obrigado. Continua revelando a nós a cada dia um pouquinho mais da tua glória, em nome de Jesus, até que o Senhor volte e que estejamos eternamente com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se levantar, irmão. Glória a Deus. Tem que pensar, né? Porque a bênção não é o que se tem. Gostei dessa frase. A herança não era a herança era o pai. E o pai sem o filho fez a herança outra vez. A herança não era a herança. Pai, dá-me a parte da herança, que eu quero viver a minha vida. Mas a herança não era a herança. A herança era o pai. Querido, pense nisso. Filho pródigo, por um sonho, por algumas vontades que foram implantadas no coração dele, que veio,
ele por um período perdeu o pai. Perdeu o privilégio de ser filho, né? Porque ele fez, porque ele achou. E já Esaú, eu acho que foi muito agressivo, né? Tem coisas, acho que você já passou por isso, né? Quando alguém faz ou fala uma frase que te machuca ou te parece muito mal e muda toda a tua impressão sobre aquela pessoa. E a partir daí a gente não consegue mais olhar aquela pessoa com bons olhos, porque aquela palavra foi mal colocada, aquela ideia, aquela coisa. O filho pródigo, ele ainda pôde voltar e falar pai. Mas Esaú também tentou voltar e pedir perdão. Não, eu errei, pisei na bola. Não, você não. 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 O texto diz que ele chorou, que ele buscou. E Deus disse, não. Meu irmão, tem gente que pensa que Deus não tem paciência, que quer dizer que Deus tem uma paciência muito longa. E que no final vai dar tudo certo. Deus disse, não, ponto final. Meu irmão, quando Deus fala, quando Ele fala, vinde benditos de meu Pai, isso é legal. Mas quando Ele fala, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, mas não tem negociação. Mas Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome... Não tem, não dá, não, porque tem gente que acha que no final vai dar tudo certo. Presta atenção, cara. Não brinca não. Não brinca não. A paciência de Deus é muito grande, ela vai muito grande, ela vai se esticando. Mas um dia Ele disse, basta. Achei interessante essa semana essa série Apocalipse, né? Em que o pastor que ficou, que não foi levado, ele olhou para aquela frase de Jesus e ele dizia, fala comigo. Me responda, o que está acontecendo? Não tem mais resposta. Acabou. Meu irmão, receba essa palavra. Paz e santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Receba, pense, avalie. A herança não é o que Ele pode te dar. A herança é Ele. Amém? A herança não é o que Ele pode te dar. Deus, me dá dinheiro. Deus, me dá. Isso que Ele faz é misericórdia, mas a grande herança é Ele. Por isso que o dízimo é importante. E quando a gente diz para Deus, Senhor, Tu és maior. Aí quando diz, não, Senhor, o dinheiro é meu. Aí você está... Querido, receba essa palavra. Eu volto a dizer para você, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, nesse ministério. Este ano é um ano de grandes realizações. Estamos profetizando e recebendo e crendo. Mas essa palavra é para te ajudar a pensar, a repensar, porque Deus vai dando sinais. Sinais. Receba em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?